Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. É um bom momento do time treinado por Luiz Ubeldia. E há pouco, né, saiu uma notícia lá no UOL que o Casares garantiu a permanência de Luiz Ubeldia para a próxima temporada. Então, essa é a notícia que a gente tem neste momento, notícia de última hora lá no UOL. O Casares garantindo a permanência de Luiz Ubeldia para a próxima temporada, para planejar o ano, enfim, para comandar o São Paulo. Vou até fazer aqui uma chamadinha, né, para a gente colocar aqui para quem estiver chegando com a gente. Podemos iniciar, então, batendo um papo sobre isso, sobre essa notícia que saiu há pouco, a possível, provável, né, garantida nas palavras do presidente, Casares garantindo a permanência de Luiz Ubeldia para a temporada 2025. E aí já dá para saber, né, para perguntar logo de cara para vocês, o que vocês acham, né, vocês que estão acompanhando a gente aqui, o que vocês acham dessa notícia, dessa novidade? São Paulo o Casares acerta em já anunciar essa permanência de Júlio Casares para a próxima temporada, enfim, o que vocês estão achando disso? Eu vou pôr aqui o Vitor Boni, que já chegou, meu parceiro, nessa live de hoje, né? Mas vocês já podem ir participando aqui com as mensagens do chat, dizendo o que vocês acham dessa permanência aí de Luiz Ubeldia para a próxima temporada, para a temporada 2025. Por exemplo, aqui, né, o Bambuzão mandou uma mensagem aqui, diz: boa tarde, Ubeldia é um técnico bom, mas se ele fica em 2025, jogadores como Santilongo e jogadores da base não terão oportunidade de jogar e serem titulares no São Paulo, pois esse técnico não gosta muito da base. Essa é uma boa, né, Boni, para a gente começar, porque o Ubeldia ficou um pouco marcado aí por essa questão, né, de utilizar pouco as categorias de base. Você tá muito nessa, vê dessa mesma forma, ou você acha que os garotos da base podem ter espaço numa próxima temporada? Porque acho que tem um outro aspecto também que a gente pode olhar, né? O São Paulo, o Zubeldia chegou no São Paulo em meio às competições ali, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tal, tendo que resolver os problemas. E aí, cara, nesse sentido, é muito difícil você fazer um planejamento para inserir garotos da base. Começando uma temporada, com pré-temporada, com estadual, talvez possa ser um aspecto a favor aí da garotada para que eles tenham mais espaço em campo. Queria te ouvir um pouco, Boni, sobre isso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Raí. Boletim. Agora acho que foi, né? Agora acho que foi. Boa, então dá o meu boa tarde de novo para você, Raí, para o pessoal ligado aqui no Boletim de Notícias da Arquibancada Tricolor. Cara, é uma questão que eu acho que sim é um problema do Zubeldia, essa falta de uso da base. O William Gomes é o principal exemplo para mim de um cara que começou a ganhar espaço, né? Desde o começo da temporada não tinha espaço, principalmente com o Carpini, começou a ganhar minutos, virou titular em jogos decisivos e de repente sumiu. Você também não lembra de outros jogadores das categorias de base, pelo menos que vieram esse ano, que o Zubeldia utilizou ao longo dessa temporada. Então é uma questão dele. Mas como eu falei, venho falando ao longo desses últimos programas também, eu ainda vou dar um tempo de crédito para ele, para ter essa pré-temporada, né, para fazer o processo ideal, né, de um técnico em um clube, que é passando pela pré-temporada, construir o time do jeito que ele acha melhor, entender melhor o elenco, para aí sim entender se ele vai usar mesmo a base ou não. Porque se ele não continuar não usando a garotada de Cotia, depois de fazer esse processo certo, começar do zero, entre aspas, né, desde o começo do ano, desde o começo da temporada, aí vai realmente ser um motivo de maior crítica. Mas ainda assim, cara, eu acho que o Zubeldia é o técnico para a temporada que vem. Eu ainda acho que prejudica muito um treinador pegar o bonde andando, né? Ele vai completar 7 meses agora no São Paulo. É pouca coisa, né? Se a gente pensar, parece que é mais, né? Por tudo que o São Paulo passou nesses últimos meses, por tudo que passou nessa temporada, até parece mais, mas não, são só 7 meses. E pegou de novo um time que foi construído pelo Dorival, foi acertado pelo Carpini, e ele pega no meio desse trabalho, né? Então eu acho que tem as críticas que ele merece, que a gente tem que fazer, né? Nenhum trabalho é perfeito, o Zubeldia não é um técnico perfeito,
mas ainda assim acredito que vale dar o voto de confiança para ele na temporada que vem. Mas esse é um ponto que eu acho importantíssimo, né? O uso da base, ainda mais para um clube como o São Paulo, que Cotia já salvou o São Paulo em diversas temporadas, não só dentro de campo, mas também fora, né? Com as vendas que acabaram salvando o ano financeiro do São Paulo muitas vezes. É Antony, é David Neres, é o próprio Brenner, tantos jogadores, né? Que o Gabriel Sara, tantos jogadores que acabaram sendo vendidos e resolveram o ano financeiro do São Paulo, né? Então é importante dar esse tempo para os jogadores da base. Vamos ver se no ano que vem ele vai fazer mais isso. Esse é um aspecto, né, Boni, importante da gente olhar, de fato, a questão das categorias de base, né? E até separei aqui algumas mensagens para a gente ler e colocar a galera também, obviamente, para conversar conosco aqui. Nessa notícia que, lembrando, é do UOL, do Éder Traschini, né, que é o setorista do São Paulo por lá, e tem, obviamente, muito crédito, muita credibilidade, o Casares garantindo a permanência do Zubeldia para o próximo ano. O Paulo Nobre, que sempre está com a gente aqui nas lives do Arquibancada Tricolor, um grande abraço para ele, diz aqui, lembrando que o Zubeldia, numa entrevista, disse ser o técnico que mais usa a base na América do Sul. E eu vou além, Paulo, nessa questão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2021 em algumas transmissões do Lanús. E se a gente se recordar, naquele ano o Lanús foi finalista e vice-campeão da Copa Sul-Americana. Trabalhei em algumas transmissões do Lanús dentro da Copa Sul-Americana. O Lanús perdeu a final para o Defensa e Justiça do Crespo. Um ano depois ele veio trabalhar no São Paulo. E, de fato, isso não é só um discurso da boca para fora. Aquele time do Lanús, até por uma questão econômica, tinha muitos jogadores das categorias de base. Muitos mesmo. O Zubeldia, de fato, naquele trabalho do Lanús, usou muito a garotada. Tinha até um meio-campista que eu me recordo, muito bom de bola, Pedro de la Vega, era um camisa 10. Esse era bom. Muito bom jogador, eu nem sei onde ele está hoje, se não me engano, estava nos Estados Unidos, enfim. E ele trabalhou com muitos garotos da base, então esse é um aspecto que realmente está a favor dele. E eu acho que, de fato, com uma pré-temporada, com a possibilidade de olhar esses garotos um pouco melhor, sem a urgência do próximo jogo, o Zubeldia pode, talvez, utilizá-los um pouco mais. E tem um outro aspecto também, que aí eu até quero ouvir o Boni sobre isso. A base do São Paulo está muito distante de viver um grande momento, né? É fato que o William Gomes saiu dali e parece ser um projeto de ótimo jogador. Tem o Rian Francisco, que muita gente pede, é um menino de 17 anos, se não me engano. Então, também tem isso, né? Não é que a base do São Paulo, nos últimos anos, tem entregado muitos jogadores. Historicamente, a base do São Paulo revelou muita gente boa, mas a gente vive um período aí, até na avaliação de muita gente que acompanha mais de perto, de um sucateamento de Cotia. Cotia não tem entregado grandes jogadores, grandes campanhas, ótimos desempenhos. Se não me engano, São Paulo está até na final do Paulistão Sub-17, vai jogar contra o Novo Horizontino, que tem uma base bem estruturada. Então também não é que a base do São Paulo está produzindo como a do Palmeiras, e aí o treinador não está utilizando. Então eu acho que tem essas duas coisas, e aí eu quero ouvir o Boni, obviamente, sobre isso. O fato da base não estar entregando tantos resultados, Boni, você acha que é um fator determinante para que o Zubeldia utilize pouco esses garotos? E você acha que no próximo ano, com uma pré-temporada, ele pode talvez olhar um pouco mais para eles dentro do campeonato estadual, que tem uma exigência menor? É que, para mim, no mundo ideal, no mundo utópico, a base serve para quê? Não só para revelar grandes jogadores, né? Mas para revelar aqueles nota 5, nota 6 que compõem elenco. Então, por exemplo, eu puxo um exemplo um pouco mais antigo. Em vez de contratar o William, aquele volante, que chegou a jogar pré-Libertadores com São Paulo, não tinha um garoto da base que poderia evitar o custo de contratar esse cara. Esse ano mesmo, trouxe o Juan Tressoldi para quê? O cara que não joga, que ganha poucos minutos, lógico, tem um gasto ali com ele, talvez não pelo custo de transferência, mas de acertar a base salarial, que é maior de um jogador que vem direto da base, né? Então tem custos maiores. Então, para mim, a base serve principalmente para suprir essas necessidades de jogadores para compor elenco. E aí você não tem que contratar jogadores comuns, não tem que gastar com jogadores comuns. Você traz um cara com salário de 100 mil para uma posição que um garoto da base, talvez com a mesma qualidade, não com a mesma maturidade, mas com a mesma qualidade, por 50, o salário, né? Então, para mim, a base serve mais para isso, não só para revelar craques e estrelas. Lógico que revelar craques e estrelas é bom, até para venda, e uma hora ou outra vão sair, vão ser revelados, mas eu acho que é mais para trazer esses jogadores nota 5, 6. Então, é importante isso.
o Zubeldia também entender isso, os técnicos que passam pelo São Paulo entender isso, que o São Paulo tem uma base, uma estrutura de base muito diferenciada, que é Cotia. E tá à frente, né? Em termos de estrutura, tá à frente de diversos outros clubes. Lógico, tem outros clubes agora se destacando nas categorias de base. Acho que o Palmeiras é o grande formador agora nesse momento, pelo menos, mas o São Paulo ainda tem uma grande estrutura, tem uma grande condição de revelar jogadores em grandes volumes, né? Talvez não em grande qualidade, mas em grande volume, o que é, para mim, mais importante. Você, quando você põe no papel, você poupa mais quando você insere esses jogadores no elenco profissional do que indo contratar esses caras nota 5, 6 ao redor do mundo para compor o elenco apenas. Então, eu espero de verdade que o Zubeldia olhe com carinho para a base de São Paulo, assim como fez no Lanús, que você citou, e que para o ano que vem o São Paulo tenha mais opções. Em vez de, já que vai fazer esse projeto de reestruturação financeira, vai gastar menos no mercado, que olhe com carinho mais para a base para compor o elenco. Esse é um aspecto importante, né, pensando no futuro de São Paulo, a questão da base e como o Zubeldia, obviamente, vai se utilizar dela, né? Tá aí, então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor, então vem com a gente, pessoal.